Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia. Olá, você aí de novo aqui do Anatocast, muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast anatômico, Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia. Pessoal, estamos de volta com o nosso último episódio aqui dessa 9ª temporada, e você já vem acompanhando os outros episódios aí, sabe que a gente está falando sobre o sistema urinário, e nesse episódio de hoje, em especial, vamos falar sobre uretra. Ei! Fica ligado aí que a gente vai falar sobre diferenças de uretra masculina, uretra feminina, as glândulas, o que é que tem de relação com a porção reprodutora masculina, com a função urinária, quais diferenças para a uretra feminina. Então não sai daí não, aproveita para você ganhar aí um pouquinho mais de bagagem anatômica aí nos seus conhecimentos, tá já? Olha só, como de costume, temos uma convidada ilustre aqui que vai participar conosco. Vitória Ramos é aluna aqui do nosso curso de medicina, já vai para o 4º ano aqui do curso, aqui de Medicina do Núcleo de Ciências da Vida, do Centro Acadêmico Agreste da UFPE. Vitória, muito bem-vinda, obrigado pela presença. Eu que agradeço, professor. Eu sempre quis estar aqui no Anatocast. Inclusive, Pedro falou no episódio anterior, né, que era um sonho e tal, desde que começou a faculdade, eu também tinha essa vontade. Olha aí, muito obrigado e mais uma vez já vou antecipando, viu? Obrigado pela presença e vocês aí, fiquem ligados que Vitória tem um bocado de informação para trazer para vocês nesse nosso episódio de hoje. Aproveitando, viu, você que está nos assistindo ou nos escutando aí, se tiver condições, aproveite e segue o nosso episódio com o auxílio de um atlas, que pode ser que facilite aí para você visualizar algumas estruturas que a gente vai comentar por aqui. A gente também vai projetar algumas imagens, vamos utilizar alguns modelos que a gente trouxe por aqui, mas se você quiser também utilizar um atlas aí da sua casa ou de onde você estiver nos escutando ou nos assistindo, fica à vontade que também vai ser interessante para você, tá já? Vitória, vamos começar? O que você quer começar falando aí um pouquinho para os nossos ouvintes e para os nossos telespectadores sobre a nossa uretra masculina e a feminina? Então, pessoal, de início é muito importante a gente ter em mente que a uretra é um tubo que vai se iniciar no ósteo interno da uretra, que está bem ali no assoalho da bexiga, e ela vai se estender até a parte exterior do nosso corpo. No homem e na mulher, a uretra ela tem aquela função de eliminação da urina, ou seja, você percebe que tem essa função em comum entre eles dois. Mas, como o Cafa já adiantou, tem diversas outras diferenças que a gente vai trabalhar ao longo do episódio, né? Eu acho que a gente já vai começar falando de algumas diferenças aí pra vocês. Que tal a gente começar falando pela uretra feminina, que é um pouco mais simples. Pela primeira vez, eu acho, viu? Ei, tô brincando, viu? Por favor, você não fique chateada aí, mulheres, Vitória também não. Eu sempre brinco aqui nas minhas aulas que, pela primeira vez, a mulher é um pouco mais simples do que o homem. É na região da uretra. Porque a uretra feminina é bem mais simples do que a uretra masculina e a gente vai comentar aqui agora. Vitória já vai começar trazendo essa informação para vocês. Vai lá, Vitória. Exatamente. Então, pessoal, a primeira diferença que não tem como você não notar é simplesmente o comprimento. Então, assim que você bate o olho, você percebe que a uretra feminina ela é muito menor do que a uretra masculina. Ela tem aproximadamente em torno de 4 centímetros, enquanto que a uretra masculina ela pode chegar até 20 centímetros. Muito bem, Vitória. Olha só, pessoal, então isso já é uma diferença importante, viu? Além disso, esse comprimento, né, menor da uretra feminina faz com que ela tenha, na verdade, apenas uma única direção. Ela é um tubo reto, pequenininho, curto, que vai da bexiga até o ósteo externo da uretra, que se abre ali na região vulvar feminina para expelir, então, a urina para o meio externo. Então, um canal, né, pequeno, um tubo ali oco, pequeno, curto, que tem uma única função urinária. Lembrando que o sistema reprodutor feminino é completamente separado do sistema urinário feminino. Então não tem nenhuma função reprodutora no caso da uretra feminina. Ô Vitória, e em relação à masculina? Já tem algumas diferenças aí, não é? Tem diversas diferenças, né? Justamente porque ela é muito mais longa, a gente faz a divisão em 3 regiões anatômicas. Então, se vocês observarem a imagem, vocês vão ver que a gente tem a região prostática, ou seja, a região que a uretra está passando pela próstata, a região membranácea, que é a região onde a uretra está passando pelos músculos mais internos do períneo, e a gente tem a região esponjosa, que é a região mais longa da uretra masculina, que atravessa o pênis.
Muito bem, Vitória. Olha só, pessoal. A gente também trouxe alguns modelinhos aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Já a gente tem um modelo anatômico aqui, ó. Aqui a gente tem a nossa bexiga, né? Aqui a gente tem uma uretra masculina. E a gente tem aqui, ó, como Vitória falou, o ósteo interno da uretra, aqui nessa região do assoalho da bexiga. E logo em seguida a gente tem as 3 porções da uretra masculina. Olha só. Quando ela passa no interior da próstata, chama-se de uretra prostática. Quando ela passa aqui, tem essa relação com os músculos do assoalho do períneo, com os músculos do diafragma perineal, né, os músculos mais profundos da região do períneo, ela é chamada de da uretra membranosa ou membranácea, e quando ela adentra a região do pênis, que fica envolvida aqui pelo corpo esponjoso do pênis, a gente tem a uretra esponjosa, que é o maior segmento da uretra masculina. Então a uretra masculina tem essa divisão aí, viu? Uretra prostática, membranácea e esponjosa. E ao final da uretra esponjosa é onde tem o ósteo externo da uretra masculina, através do qual então o homem elimina a urina aí pro meio externo. Ô Vitória, e em relação à função da uretra masculina? Qual que é a principal diferença em relação à uretra feminina? Porque, Caiafo, enquanto a mulher ela tem única e exclusivamente essa função associada ao sistema urinário, o homem não. O homem tem essa dupla função, né? Porque está associado ao sistema urinário, ao mesmo tempo que está associada também ao sistema reprodutor. Porque a uretra ela serve como conduíte do sêmen, né? Então, é por meio disso que a gente observa a dupla função. Muito bem, Vitória. Pessoal, então a gente traz essa imagem para representar essa explicação que Vitória nos trouxe aqui. Olha só, isso aqui é uma visão posterior, tá? Do sistema, parte do sistema urinário e genital masculino. Então a gente tem aqui ó, a bexiga, a gente tem aqui as glândulas seminais, né? E a gente tem aqui os ductos eferentes. Os ductos eferentes são os condutores dos espermatozoides, que os homens produzem no interior dos testículos e são conduzidos através dos ductos deferentes. E aqui a gente tem as glândulas seminais. Essas duas estruturas, as glândulas seminais e os ductos deferentes, se unem. E aí, nesse encontro, a gente tem a formação dos canais ou dos ductos ejaculatórios. E esses canais ou ductos ejaculatórios, eles conduzem tanto o líquido seminal como os espermatozoides. Ou seja, conduzem ali a estrutura formadora principal do sêmen masculino. E essas estruturas dos canais ejaculatórios adentram, aqui ó, estão no interior da glândula prostática, ou da glândula da próstata, que só os homens possuem essa glândula, tá certo? E o que é que acontece? Quando a uretra, e a gente acabou de ver, Vitória já nos explicou que tem uma uretra prostática. Então esses ductos ejaculatórios que estão no interior da próstata, eles se abrem no interior da uretra prostática através de duas aberturas chamadas de colículos seminais. Esses colículos seminais são a abertura desses ductos ejaculatórios e aí no interior dessa uretra prostática é então lançado o líquido seminal juntamente com os espermatozoides formando a grande e o volume principal ali do sêmen masculino. Então, à medida que esse sêmen vai sendo lançado no interior da uretra prostática, depois esse sêmen também vai ser conduzido pela uretra durante o ato ejaculatório e vai ser eliminado então para o meio externo. Então, para vocês verem então aqui a divisão ó, importante e essa diferença, na verdade, importante ali entre a uretra masculina e feminina, a gente tem aqui essa imagem representativa dessa função também reprodutora no caso da uretra masculina. Então a uretra masculina tem uma função dupla, uma função urinária, que a gente já comentou, e também uma função reprodutora importante. Isso é uma diferença grande em relação à uretra feminina, que tem única e exclusivamente a função urinária. Beleza aí? Qualquer dúvida, vocês deixem os comentários aí que a gente vai tentar explicar isso da melhor forma. Ô Vitória, e ainda em relação a essa passagem, perdão, vou voltar para aquela imagem anterior, em relação a esse trajeto, né, em relação a esse comprimento longo, por exemplo, da uretra masculina, quando comparada com a uretra feminina, ela tem algumas relações importantes também, como, por exemplo, doenças que às vezes afetam a própria próstata. Então a gente pode falar um pouquinho sobre a hiperplasia prostática benigna, né? Que é vou passar a palavra para a Vitória para ela desenvolver um pouco mais esse raciocínio e depois eu vou falar um pouquinho sobre a prostatectomia, né? Que é a cirurgia de retirada da próstata e o que isso interfere, por exemplo, aí no funcionamento da uretra. Vai lá, Vitória, fala um pouquinho aí da hiperplasia benigna prostática. Então, a hiperplasia benigna da próstata, como o nome já fala, não é um processo que ele vai ameaçar a vida do homem. É um processo que tende a acontecer com o passar dos anos e que acontece de uma forma muito incipiente. Então, muitas vezes não é nem necessário você fazer nenhum tipo de atuação. No entanto, alguns homens, eles têm realmente esse crescimento mais acelerado. E o que acontece quando a gente tem esse quadro? A próstata ela vai aumentar de tamanho
fazendo com que a bexiga ela não precise da mesma quantidade de urina para estar totalmente cheia. E isso vai fazer com que o paciente, no futuro, né, ele venha apresentar um quadro de incontinência de fluxo contínuo. Então, E além disso, viu, pessoal, esse crescimento da próstata ele também pode comprimir um pouco da uretra e dificultar a passagem da urina durante o reflexo, né, da micção ou também durante o ato de ejaculação, por exemplo. Então, quando essa próstata cresce, ela também pode levar a uma compressão do diâmetro ali da região da uretra, em especial na uretra prostática. Falando, aproveitando dessa região da uretra prostática, alguns indivíduos, né, acho que vocês todos aí já devem ter notado que o índice de câncer de próstata vem aumentando muito nos homens, e grande parte do tratamento dos pacientes que têm câncer de próstata é a cirurgia de prostatectomia, que é a retirada da próstata. Durante a retirada da próstata, normalmente os médicos utilizam também uma margem de segurança, então eles tiram um pouco a mais do que realmente está afetando ali a região da próstata, até por segurança, para que nenhuma célula ali escape daquela região que eles estão retirando. Durante essa retirada da próstata, é possível que o esfíncter interno da uretra, que fica ali próximo do assoalho da região da bexiga, ele seja retirado nessa margem de segurança. E isso faz com que o homem perca, por exemplo, o controle do enchimento da bexiga, porque esse esfíncter interno da uretra foi-se embora durante a retirada. E aí o que acontece? Grande parte desse controle agora vai precisar ser feito por essa parte aqui, ó, que é o chamado de esfíncter externo da uretra. Esse esfíncter externo é formado por músculos da região perineal. E aí, ó, os homens precisam, às vezes, fazer um treinamento muscular, e aí o pessoal da fisioterapia trabalha bastante forte e com importância imprescindível para esses pacientes, porque esse treinamento muscular perineal faz com que esse esfíncter externo agora seja o controlador desse fluxo urinário, para que os indivíduos não fiquem aí com a incontinência urinária. O que é comum de pacientes pós-operatório imediato, ali, de algumas semanas ou meses até, ficarem, à medida que retirarem a próstata, eles evoluem com uma incontinência urinária naquela região. E aí, com o treinamento muscular, eles podem ter agora um novo mecanismo de controle voluntário desse mecanismo do reflexo da micção, da urina. Tá joia? Então, esse esfíncter externo da uretra aqui é importantíssimo para o controle desse mecanismo urinário. Caiafo, posso pegar o teu gancho? Por favor. Porque você estava falando do esfíncter interno mais cedo, né? E aí tem uma coisa que é diferente também no homem e na mulher. Tanto o homem quanto a mulher vão ter o esfíncter interno e o esfíncter externo, certo? Beleza. Só que no caso do homem, ele também tem uma outra função, que não é somente para o enchimento da bexiga, mas também para acabar evitando com que a gente tenha o refluxo do espermatozoide em direção à bexiga, né? Para que a ejaculação se dê do modo como ela realmente deve se dar. E aí, o distúrbio, né, ou seja, qualquer fraqueza relacionada a esse esfíncter, enfim, qualquer disfunção, ele está muito relacionado ao caso de infertilidade nos homens. Porque aí, nesse caso, pessoal, que a Vitória está falando, o sêmen não vai seguir o seu trajeto para ser eliminado pela uretra, né? Ele poderia retornar, sofrer um refluxo de volta para a bexiga. E aí, no caso, quando o homem ejaculasse, os espermatozoides poderiam não sair pelo sêmen, né? Já que eles estariam no interior da bexiga, se você tiver uma disfunção aí nesse controle do esfíncter interno da uretra. Importante essa informação, hein? Ô, pessoal, e Vitória, aproveitando, nesse trajeto todo da uretra, ela tem algumas glândulas, né? Ela recebe a contribuição de alguns líquidos que são produzidos por algumas glândulas que estão ali próximo da uretra e que normalmente lançam esses líquidos na uretra. Vitória, poderia falar um pouquinho aí sobre algumas dessas glândulas, por favor? Sim, com certeza. A gente pode observar aí na imagem, por exemplo, a glândula bulboretral. Olha aqui no cantinho aqui. Exatamente, essa de verdinho aí. Pronto. Essa glândula, ela está relacionada com a liberação de um muco que ele é mais alcalino, né? Ele vai tentar organizar, vamos dizer assim, o pH da uretra. Por quê? Quando o homem faz xixi, vai passar lá, mas vai ter resquícios de urina ao longo da uretra. E aí, quando está tendo esse processo de excitação, essa glândula ela vai liberar esse muco que ele vai passar limpando e organizando o pH da uretra para fazer com que os espermatozoides que irão passar por lá posteriormente, eles tenham mais viabilidade, né? Uma vez que o pH ácido vai acabar afetando eles, né? Muito bem, Vitória. E olha só, não apenas a glândula bulboretral, tá? A própria glândula seminal, a própria próstata, também as glândulas bulboretrais e as glândulas uretrais, todas elas produzem algum líquido, né, algum tipo de secreção que vão compor ali parte desse sêmen. Então, parte desses líquidos
vão fazer isso que Vitória comentou, né? Proporcionar um ambiente adequado, né? Para ter uma viabilidade desses espermatozoides para uma possível fecundação. Além de propiciar esse ambiente adequado para os espermatozoides, esses líquidos produzidos por essas glândulas também dão uma nutrição e energia para poder esses espermatozoides se movimentarem, né? Tenham a sua mobilidade adequada para poder, quando forem ejaculados no sistema genital feminino, eles possam nadar, né, e caminhar em direção aos óvulos ou ovócitos para que possam ser então fecundados e quem sabe ali gerar uma nova vida. Então, essa uretra masculina tem também uma série de glândulas, né, que lançam as suas secreções no interior dessa nossa, viu, da uretra masculina. Eu estou falando assim, tá certo? Aqui de novo uma outra imagem mostrando de novo aqui, ó, a imagem do esfíncter externo da uretra, que é um conjunto muscular importante também para o controle miccional, e no caso dos homens, principalmente pós-prostatectomias, né, importante para ser então o principal controlador, o esfíncter voluntário ali da região do nosso canal uretral. Vitória, o que mais que você quer trazer um pouquinho aí para os nossos ouvintes ou telespectadores de informações da uretra? Quer fazer uma recapitulação, Caiafa? Ótimo, vamos lá. Então, vamos lá. A uretra feminina, galera, muito, muito simples. Ela é curtinha, tem aproximadamente 4 centímetros, não tem nenhum tipo de relação com o sistema reprodutor feminino, assim como no homem. Tem o esfíncter interno e o esfíncter externo. Gente, não tem mistério. Ela está localizada, o osso externo dela está localizado entre o clitóris e o canal vaginal. E você tendo isso na cabeça, você está com tudo certo. Porque é basicamente isso. Muito bem, garoto. E agora sobre a uretra masculina? Sobre a uretra masculina, a gente vai ter a principal diferença que está lá no comprimento, né? É uma uretra que ela vai ter cerca de 20 centímetros de extensão. Além disso, a gente tem que a uretra masculina ela tem 2 curvaturas, o que a gente não observa na uretra feminina, que como o Caiafa falou, ela é retinha. Outra coisa que é importante pontuar é que, diferente da mulher, na qual a uretra ela tem a única função relacionada ao sistema urinário, no homem ela tem uma função associada também ao sistema reprodutor. Então é importante ter isso em mente. Muito bem. E ainda tem as subdivisões, né? Devido a esse tamanho, a uretra masculina tem aqui no seu esfíncter interno da uretra, e logo em seguida as 3 principais divisões ou subdivisões da uretra masculina. A parte da uretra prostática, a uretra membranosa ou membranácea, a uretra esponjosa, que é a maior parte da uretra. Se vocês observarem bem, na extremidade, né, da parte esponjosa da uretra, ela ainda apresenta uma certa abertura, uma certa dilatação, um aumento desse diâmetro. Essa pequena cavidade aqui na extremidade da glândula e do pênis é chamada de fossa navicular da uretra. Isso só tem normalmente na uretra masculina, somente na uretra masculina. Então, pessoal, a gente fez aqui agora um breve resumo aí da nossa conversa aqui do seu AnatoCast. E olha só, eu acho que a gente vai ficando por aqui. Mais uma vez eu queria agradecer aí a Vitória pela presença e pela participação aqui no nosso AnatoCast. Eu que agradeço, Caiafa. Muito obrigado, garoto. E você que está nos assistindo, nos escutando aí, de novo, mais uma vez, muito obrigado por ficar conosco até o final. Ei, aproveita. Se você não viu os outros episódios, volta aí. São 4 episódios aqui dessa 9ª temporada que a gente falou sobre sistema urinário. E a gente vai encerrando aqui com esse episódio, essa 9ª temporada. Aproveitando, vou deixar uma enquete aí nesse episódio. E você volta aí qual o próximo conteúdo, qual o próximo sistema que você quer que a gente comente aqui no seu AnatoCast. Tá joia? Aproveitando, você que está nos acompanhando nas principais plataformas de áudio e de vídeo, em especial no Spotify, vai lá, vota. Na verdade, avalia o nosso programa por aí, né? Pode dar as 5 estrelinhas aí no Spotify. Você pode também nos acompanhar no nosso YouTube. A gente tem um canal no YouTube. Também o podcast vai estar disponível lá para vocês. E também tem algumas anatoaulas já importantes aí que vocês podem estar assistindo, tá já? Vai aí no Instagram. Também temos um perfil no Instagram, o @anatocast.anatomia. Temos um perfil no TikTok, também AnatoCast. Então vai lá. Você pode nos encontrar aí nas diversas redes sociais, nas plataformas de vídeo e áudio e acompanhar o seu podcast aqui de anatomia, AnatoCast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia. Olha só, pessoal, o AnatoCast é gravado aqui no estúdio do Labtec Anato, que é o Laboratório de Tecnologias Educacionais em Anatomia, que pertence aqui ao grupo de pesquisa chamado Tecnologias em Saúde, do Núcleo de Ciências da Vida, aqui do Centro Acadêmico do Agreste, da Universidade Federal de Pernambuco, aqui na cidade de Caruaru, interior de Pernambuco. Tá joia? Olha só, espero você aqui no próximo episódio do AnatoCast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia. AnatoCast,
seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia.